Fala galera, beleza? Aqui é o Coque e hoje estamos de volta com a série The Last of Us Parte 2. Nessa série, eu irei contar a história completa de The Last of Us 2 com base no caminho feito pelo jogador. Eu fiz esse mesmo esquema com The Last of Us 1 e recomendo você ver a série dele antes de ver a do 2. No episódio anterior, eu falei sobre Jerry, que é o pai de Abby, sobre Mel, Owen e Man, além de falar sobre o estádio Soundville. Então se você não viu, veja o episódio anterior para você entender isso aqui e bora. Depois de pegarmos a nossa mochila, nós descemos até o campo do estádio e lá pegamos a Alice. A Alice é um dos muitos cães treinados pela WLF para ajudar no patrulhamento de Seattle. Mel parece ser um de seus principais manipuladores. Quando Abby, Manny e Mel foram chamados para a base, Alice foi designada para acompanhá-los. Uma coisa é que Alice é o mesmo cachorro que a Ellie mata no aquário. Nós continuamos e pegamos um carro militar para irmos até a base. Aqui nós temos um diálogo com a Mel. Através desse diálogo, nós descobrimos que ela não vê o Owen tem 2 semanas, porque ela aceita muitas tarefas. Abby fala que isso está acontecendo porque provavelmente o que aconteceu em Jackson mexeu com ele. Logo após a Abby dizer isso, eles são atacados por serafitas montados a cavalo. Nós temos uma pequena fuga até que isso acontece. Você tá bem? Cicatrizes de merda. Muito pra baixo? É uma caminhada. Vamos exposto. Vamos entrar. Vamos ver se esse lugar é seguro. Na busca de um caminho alternativo até a base, nós continuamos por esse armazém, até que achamos um lugar que poderíamos passar. Esse lugar era por cima de uma prateleira. Nós subimos em uma outra prateleira para chegarmos a ela, mas quando passamos por ela, ela cede e aparecem diversos infectados. Nós matamos todos e continuamos, até que conseguimos sair do armazém e avistamos a base. Nesse local, através de diálogos, nós descobrimos mais sobre a guerra entre a WLF e os Serafitas. Com o passar dos anos, a WLF se tornou xenófobos, confiando apenas uns nos outros e sendo hostis com os de fora. Essa crueldade se manifestou em um conflito crescente com os Serafitas, conhecido como cicatrizes pela WLF. A WLF considerou o grupo um culto à morte. Com o tempo, suas hostilidades se transformaram em violência total, quando o líder dos Serafitas, conhecido apenas como Profeta, bombardeou um pelotão de suprimentos da WLF, destruindo seus caminhões e matando vários soldados. Isso marcou o início de uma nova guerra entre a WLF e os Serafitas. Ambos os lados cometeram atrocidades. A WLF originalmente capturou apenas serafitas conhecidos que viviam na cidade, mas logo começou a executá-los e assassiná-los. Para garantir sua proteção, várias pessoas que estavam se escondendo da WLF nos subúrbios viajaram para o interior da cidade para se juntarem a eles. Para melhorar suas capacidades de combate longe do estádio, a WLF converteu antigos postos avançados da Fedra em suas próprias bases para controlar mais a cidade. Eles também transformaram um hotel em um quartel militar e uma instalação de interrogatório onde torturam vários prisioneiros durante dias até obter informações. Muitos membros da WLF participam dos métodos de tortura, com alguns expressando um prazer sádico. A ISC apelidou a área de base avançada, ou BAV. No início de 2030, uma trégua foi criada entre a WLF e os Serafitas, com a WLF concordando em deixar os Serafitas vivendo no refúgio sozinhos, desde que suas patrulhas não interferissem nas rotas de abastecimento da WLF. A coexistência agora ocorria entre os grupos, embora o ressentimento permanecesse.
Acabou que com o tempo, um grupo de adolescentes serafitas atacou uma patrulha, mas acabou que eles mesmos foram mortos a tiro por essa patrulha. Esse tiroteio levou os serafitas a quebrar o tratado, demonstrando esse ataque em larga escala contra os civis da WLF que viviam no estádio. Em retaliação, a WLF desencadeou as armas dos militares contra os serafitas, acendendo a guerra. Depois dessa história, nós continuamos, mas o caminho está bloqueado. Nós então entramos em um pequeno armazém. Nós conseguimos dar a volta nele, continuamos nosso caminho e chegamos aos trilhos do trem, que nos ajudaria a chegar de volta à estrada da Bave. Mas logo quando chegamos aqui, encontramos alguns dos serafitas que nos emboscaram. Nós matamos todos, continuamos e chegamos a um posto de gasolina abandonado. Lá tem mais serafitas procurando a gente. Até que chegam muitos deles e um tiroteio intenso acontece. Até que chega um carro da WLF que nos ajuda a matar todos os serafitas. Porra, cara, você tá bem? Acho que eu vou sobreviver. Aqui, deixa eu botar. Ei, deixa eu ver sua mão. Entramos. Eu sei, falta pouco. Abre o portão. Deixa eles passar. Mel, o que foi? Suas costas. Aperta o máximo que der, tá? Puta merda. Eu não senti nada. Aí, 2 feridos. Ei, ele tomou um tiro na... Não. Ei. Você até que se saiu bem. Foi quase um elogio. Vai buscar ajuda. Alice, fica. Bem, é por aqui. Senta. Era sangue pra caramba, né? Ela não devia ter saído. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Aí, olha isso aqui apareceu. Aí, garota, vem. Essa é a Alice. Vem cá, Alice. Coisinha linda. Valeu. Esses novos recrutas, não confio neles. Nós enfim chegamos à Bave. Como eu disse em episódios anteriores, ela é a principal base militar da WLF e serve como seu quartel-general, além do estádio Soundville. Ela era um antigo complexo de apartamentos antes da WLF converter numa fortaleza e prisão para abrigar prisioneiros de guerra para interrogatório. O estacionamento abriga seus veículos. A área do pátio contém caniços para seus cães. Já o resto da área contém tendas, bancadas, salas de reuniões e um hospital de campanha. Os prédios de apartamentos em si contêm 2 áreas vitais. Os níveis mais baixos foram convertidos em câmaras de tortura e salas de interrogatório que alguns membros da WLF usam para torturar serafitas. Mas o que conduz pessoalmente esses interrogatórios. Os níveis superiores servem como alojamentos e salas de recreação. Logo ao chegar no local, Men e Abby se surpreendem, pois nunca viram tantos soldados reunidos aqui antes. Isso porque Isaac, desde o dia 1, já estava preparando o ataque ao refúgio, e por algum motivo ele chamou Abby e Manny. Nós continuamos e chegamos até uma tenda hospitalar, e isso acontece. Eu sei, foi tudo tão rápido. Mas podia ter sido pior.
falando no capeta. E aí, gente? Como é que você tá, Melão? Só faltam mais uns pontos e voltar novinha em folha. Vocês precisam ensinar essa menina a relaxar. Aí, Mel. Relaxa. Pode deixar. Escuta, eu tô precisando de uma força. Vocês dois podem me ajudar? Claro. Não se mexe. Vou ficar aqui, viu? Relaxando. Nora, conseguiu relaxar um pouco? Eu vou pro hospital da Zona Oeste daqui a pouco. Preciso mostrar uma coisa pra vocês. O que foi? Vem comigo. Ai, caralho. Isso é tudo nosso? E não para de chegar mais. Não fala pra Mel, tá? Nora, Só ainda não. Vem cá. Quem tá no saco? caralho. É o Danny. Cadê o Owen? Eu não sei. Faz uns dias que viram uns cicatrizes lá na marina. Mandaram Danny e o Owen fazerem um reconhecimento. E hoje os guardas acharam o Danny jogado perto da cerca do perímetro. Ele andou todo o caminho de volta, com uma bala na barriga. Cicatrices, pinches hijos de puta! O Isaac conversou com ele até ele morrer, mas... que eu saiba, não tem unidade voltando por ali. Mas e o Owen? Perguntou pro Isaac o que rolou? Eu tentei. Mas aí ele me olhou daquele jeito escroto e só me disse pra ficar quieta. Ou seja, não abram o bico. O Owen sabe se cuidar. Eu aposto que ele tá bem. Cadê o Isaac? Eu vou ser discreta. Que eu saiba, ele estava lá no prédio. Tá, então eu vou ver a Mel e... Me contem depois o que descobrirem. Pouco se sabe sobre Danny, apenas que ele sobreviveu ao surto, mais tarde se juntou à WLF e que é um grande amigo de Manny. Ele e Owen foram designados para fazerem uma varredura na marina, mas como vocês viram, ele morreu. Por isso Mel não pode ficar sabendo disso. Nós vamos até o prédio na procura de Isaac e temos essa cutscene. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção nessa cutscene é que o Isaac fala o motivo dele querer atacar o refúgio, e que é uma citação a primeira vez que eles tentaram atacar o refúgio, que é uma ilha. E aí, Abby? Temos que subir. O Isaac tá aí. Sabe se ele vai demorar? Ele mandou chamar quando vocês chegassem. Bora. Senhor, a Abby e o Manny chegaram. Não deixe ele dormir. Sim, senhor. Vamos subir. Vocês se meteram em confusão? Não sofremos nenhuma baixa. Só alguns arranhões. Eles não podem dizer o mesmo. Queria que sempre fosse assim. Nunca vi a base tão cheia. Amanhã você vai ver. Tô esperando uns soldados. O que tá rolando, chefe? Essas escaramuças
Não podem continuar nesse ritmo. E aí... o quê? Podíamos tentar outra trégua. Mas quanto ia demorar até um babaca de lá ou do lado de cá estragar a porra toda? Não. Tem que ser todos eles. Senhor, a gente tentou atacar a ilha deles. Não desse jeito. Não com todo mundo. Vai cair uma tempestade em poucos dias. Vamos usar ela para mascarar nossa chegada. Vocês dois vão liderar a primeira leva. Formem seus esquadrões e se preparem. Eu quero o Owen. Quando é que ele e o Danny voltam? Quem contou? A Nora? O povo de Salt Lake não guarda segredo, né? O Owen tá bem? Que eu saiba, sim. Então, por que não mandou uma equipe de busca? Ele atirou no Danny. Parece que para proteger um cicatriz. Mentira. Como é? O Owen não faria isso. É um mal-entendido. Acha que o Danny usou o último suspiro para mentir para mim? Senhor, se essa história se espalhar, o Owen tá morto. Quem encontrar ele vai meter bala só por diversão. Eu sugiro que parem com as fofocas. Eu vou trazer ele de volta. Nós vamos esclarecer isso. Não. Você disse que a tempestade é daqui a Não. uns dias. A gente só vai ter uma chance. Isso é mais importante que a gente. Bem mais importante que o Owen. Se ele aparecer, ok. Dou o benefício da dúvida. E a gente vai esclarecer isso. Preciso de você, Abby. Tá. Entendi. Ótimo. Vão estudar os planos e os nomes para a escalação. Comam alguma coisa. Depois conversamos. O Owen não ia matar o Danny por um cicatriz, né? Que foi? Não. Abby, não. Eu volto de manhã. Só me cobre até lá. O Isaac vai acabar com você. Antes do ataque, não. Você ouviu, ele precisa de mim. Se o Owen estiver por aí, como é que vai achar ele? Sei pra onde ele vai. Como eu disse, Danny e Owen foram enviados para fazer uma varredura na marina. No entanto, depois de matar um grupo de serafitas que estava lá, Owen demonstrou misericórdia e se recusou a matar um último serafita idoso que estava caído no chão, dizendo que não lutava mais em uma guerra na qual não gostava. Danny, irritado com a escolha, ameaçou atirar em Owen. Ele mirou a arma nele, mas Owen rapidamente o desarmou e acabou tirando em Danny e fugindo. Danny conseguiu caminhar até o posto avançado da WLF com a bala no estômago. Os guardas encontraram o corpo caído de Danny perto da cerca do perímetro e correram para ajudá-lo e mantê-lo vivo. Isaac também estava lá para falar com ele antes de sua morte, revelando que Owen o matou enquanto protegia um cicatriz. Bom, pessoal, se você estiver gostando, deixa o like, se inscreva, deixe sua crítica construtiva e sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal. O YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendar eles para você. E outra coisa, se você gosta de The Last of Us Parte 2 e quer decorar o seu quarto com um quadro, ver as artes conceituais, ter uma caneca da Ellie, ou saber como platinar detalhadamente The Last of Us 2,
Eu deixei na descrição alguns links. Desça aí e dá uma olhada que está bem interessante. Para! Eu vou matar você! O que foi? É sério, para! Tá bom. Por que você não vem aqui apreciar a vista comigo? É linda. Linda a vista. Ah. Qual é? Foi pra isso que chegamos até aqui? Pra você dar pra trás bem na hora H? Foi. É, o acordo era subir aqui, enfim. Tá, eu vou explicar as opções. Você vai sentar sua bunda aqui, bem na beiradinha, ou você pode ficar na cadeirinha de criança e apreciar a vista comigo. Não podemos perder o treino. É sério? Nem que seja só por essa noite? Não. A gente pode conversar? Tá ficando tarde. Tá. Tá bom. Não. Não faz isso, é alto demais. Ai, meu Deus. Sabe, acho que eu não consigo mais viver assim, Abby. Owen, é sério, eu vou terminar com você. Owen. Eu sempre amei você. Não! Owen! Abby! Tô aqui embaixo, seu trouxa. Você pulou? Eu perdi? Achei que tinha se afogado. E você veio me salvar. Não. Tenho ter certeza que se afogou. Eu achei uma coisa muito legal. Abby fala para Owen que eles devem retornar para a Bave, porque lá eles tinham um treinamento. Mas Owen diz que eles já vão e pede para que Abby siga ele. Nós seguimos ele e chegamos ao aquário. E logo ao entrarmos nele, nós encontramos um barco e descobrimos que esse barco e o aquário foram usados como abrigo por uma família. Só se sabe o nome de uma pessoa dessa família e que eles são 4 sobreviventes, que são uma mulher, que é a mãe, um homem, que é o pai, e 2 filhos. O mais novo, que é o único que tem o nome revelado, Max, e o outro, obviamente mais velho, que não tem o nome revelado. Não se sabe muito o que aconteceu com eles antes deles chegarem ao aquário, apenas que em um certo dia eles foram emboscados por soldados. Apesar disso, não se sabe se eles são soldados da WLF ou da Fedra. Nessa emboscada, esses soldados mataram a mãe na frente de seu marido e filhos. O pai dos garotos ficou totalmente paralisado e em choque. Os filhos começaram a chorar e eles, desesperados e sem opções, fugiram, pegaram um barco e se refugiaram nesse aquário. Enquanto eles estavam aqui no aquário, o filho mais novo, Max, fez diversos desenhos da família. Além disso, ele também fez pequenas casas de papelão para ele e o seu irmão dormirem. Não se sabe por quanto tempo eles viveram aqui, até que um dia o filho mais velho já estava cansado de ficar preso ao aquário, de uma vida totalmente paralisada e das ações e do jeito de seu pai. Ele jogava assim, pois ele ficava o dia inteiro sentado em uma cadeira, e por ele ter ficado parado e não ter feito nada com aqueles que mataram a sua mãe. O filho mais velho considerou isso um ato de covardia e disse que isso era um péssimo exemplo para Max. Ele então decidiu pegar o seu irmão e fugir para se juntar aos Serafitas. Depois disso, ele deixou uma carta que nós pegamos enquanto estávamos continuando nosso caminho pelo aquário. Depois de eles irem embora, o pai achou a carta e, em choque por perder suas únicas razões de viver, provavelmente se envenenou ou tirou a própria vida de alguma outra forma,
e seu esqueleto está até hoje no aquário. Já sobre os irmãos, não se sabe o que aconteceu. Eles podem ter chegado aos Serafitas ou podem ter morrido no caminho. Talvez essa história ainda continue. Como eu disse, nós achamos a carta no corpo do pai. No corpo dele, nós também achamos uma chave. Nós continuamos, achamos a porta que essa chave abre e temos essa cutscene. Tá vendo? Eu disse que eram pintadinhas. Quer que eu vá mais devagar? Não. O que foi? É isso aqui, não é? Você tá com nojo. Fica de boa. Desculpa. Não pede desculpa. Fala comigo. Eu sei que a gente não tem mais nenhuma pista. Mas o Joel ainda tá por aí. Eu sei. O que eu posso fazer? Vamos voltar. Ainda dá pra treinar. Pode ir. Tá, mas e você? Eu vou ficar com as focas mais um pouco. Desculpa. Eu já te disse. Não pede desculpa. E se o Owen estiver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Próximo episódio a gente continua. Falou, é nóis.